eu vou gravar também pelo Teams, vou gravar nas duas plataformas para garantir que... Deixa eu convidar os outros colegas também, quem quiser participar, né? Vou convidar aqui, convidar... Muito bom. Bom, então nessa live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o PROC-V e como ele funciona, o que é o PROC-V, como funciona o PROC-V, né? A gente vai trabalhar nessa planilha, nessa tabela. Aí, tudo certinho, deixa eu ver aqui, tá ótimo. Muito bem. Então, o que eu tenho aqui para a gente começar a trabalhar? Eu tenho essa planilha, né, chamada Empresas Bolinhos do Seu Manuel. A gente tem aqui do lado esquerdo o código de cada funcionário. Tá? Então, cada funcionário aqui vai ter um código, como se fosse um número de matrícula, se fosse um código dele, um registro dele. A gente tem o nome dos funcionários aqui do lado. Mais ao lado eu preciso descobrir o cargo desse funcionário, preciso descobrir o salário dele, o bônus, se ele vai receber ou não. Aqui a gente tem o número de filhos de cada funcionário, o auxílio creche aqui ao lado, né, se ele vai receber o auxílio creche ou não. Preciso encontrar o INSS, preciso encontrar o vale transporte e aí finalmente a gente vai chegar no salário líquido. Muito bem. Abaixo a gente tem aqui algumas tabelas, são 4 ao total. Então eu tenho aqui, ó, a tabela de funções, que tem o código do cargo do funcionário, eu tenho aqui o cargo e eu tenho aqui o salário do funcionário. Tem uma outra tabela onde eu tenho um bônus, eu tenho uma variação de salários, ou seja, quem ganha de 0 até R$600 tem 3% de bônus, quem ganha de 601 a 1.000 tem 8% de bônus, quem ganha de 1.001 a 1.300 tem 10% de bônus. Aqui embaixo do INSS também é uma variação de salários, tá? E a gente tem aqui de 0 a 600, 2%, e assim vai com os demais. E embaixo a gente tem uma tabela de auxílio creche. Essa tabela de auxílio creche, ela está um pouquinho diferente em relação às outras, que veja só, na tabela do cargos, funções, aqui em cima na verdade, a gente vai ver que tem aqui, ó, código é uma coluna, cargo é outra coluna, e salário é outra coluna. A mesma coisa acontece com bônus e acontece com o INSS, ó, tá vendo? Está por colunas. Agora, aqui no auxílio creche não, ele está por linha, ó. Eu tenho uma linha aqui e eu tenho uma linha aqui embaixo. Então essa tabela do auxílio creche está um pouquinho diferente das outras tabelas. A gente vai ver como é que nós vamos trabalhar com essa tabela aqui para pegar esses dados, tá? Muito bem. Eu queria só lembrar vocês que a tabela do INSS e a tabela do auxílio creche, ela não reflete a realidade legislativa do Brasil, tá? A tabela do INSS, inclusive, sofreu algumas atualizações, acho que o ano passado, se não me falha a memória. Tá? Então é legal pegar uma tabela que seja uma tabela oficial para vocês montarem as planilhas de vocês. Aqui é mais para a gente exercitar o PROC-V e entender como funciona o PROC-V. Muito bem. O nome da função que a gente vai trabalhar hoje é PROC-V. Eu vou colocar aqui, mas não vou fazer o cálculo ainda. Eu só vou fazer aqui um igual PROC-V, mas não vou calcular. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder enxergar isso melhor. Ó, PROC-V. Tá? Então, o que faz essa função PROC-V? A função PROC, até PROC, é de procurar. Então, ela vai encontrar alguma coisa em algum lugar. E esse V que a gente tem aqui é de vertical. Ou seja, ela procura em tabelas verticais. Então a gente tem a função PROC-V e tem também a função PROC-H. Que aí você vai trabalhar com tabelas horizontais. Tá? Muito bem. Então quando eu uso o PROC-V, eu estou falando de tabelas verticais, eu estou falando de tabelas com colunas, que são essas aqui de baixo, ó, funções, bônus e INSS. Quando eu falo de PROC-H, eu estou falando de tabelas horizontais, ou seja, tabelas no formato de linhas. Então, auxílio creche, por exemplo, a gente vai trabalhar com PROC-H. Tá? Bom, tanto PROC-V como PROC-H, a construção é praticamente a mesma.
A única diferença é essa questão da maneira como ele pega os dados. Então, PROC-V pega em colunas e PROC-H pega em linhas, mas a construção das duas é praticamente a mesma coisa. Tá? Muito bem. Então, a função PROC-V, ela procura um determinado valor em alguma tabela. Isso quer dizer que, para você trabalhar com PROC-V, você tem que ter alguma tabela auxiliar. Se não tiver tabela auxiliar, é porque provavelmente você não vai trabalhar com PROC-V. Ou você tenha que criar essa tabela auxiliar. Tá? Então a gente tem essas questões aí para pensar. Então eu tenho uma tabela auxiliar? Tenho. Ela é relacionada àquele cálculo que eu vou fazer? Então provavelmente eu vou fazer um PROC-V para chegar nesse resultado. Agora, eu não tenho nenhuma tabela associada, que nenhuma tabela que eu possa utilizar. Vou fazer PROC-V? Não sei, pode ser que não precise fazer um PROC-V. Pode ser que você tenha que fazer um outro cálculo, tá? Ou talvez você tenha que fazer uma tabela para montar o seu PROC-V. Mas dificilmente as planilhas vêm sem tabelas auxiliares quando você precisa fazer PROC-V. Tá? Então vamos entender aqui essa é a construção, vamos entender um pouquinho do que diz essa linha cinza aqui para a gente começar a fazer o cálculo. Vocês vão ver que PROC-V é uma função muito simples. Aqui eu tenho o nome da função, PROC-V, valor procurado, matriz tabela, índice de coluna e intervalo a procurar. Então muito bem, vamos fazer um exercício aqui só de olhar e daqui a pouco a gente monta. Por exemplo, eu quero saber qual é o cargo desse funcionário, Antônio das Couves. Se eu olhar aqui na minha tabela de baixo, eu vou ver que eu tenho as funções, né, com os cargos, e eu tenho os salários. Como é que eu sei o cargo do Antônio das Couves? Bom, para saber o cargo do Antônio, eu tenho que olhar para o código do Antônio. Então, o código do Antônio é o A1. Então, se eu olhar aqui embaixo na minha tabela, eu vou perceber que A1 está nesta posição e que o cargo relacionado a A1 é assessor. Portanto, o cargo de Antônio será assessor. Esse movimento que eu fiz de olhar para o código aqui, de vir até a tabela, procurar esse código na tabela e depois pegar o dado ao lado, esse movimento é o que o PROC-V faz. Só que ele faz muito mais rápido do que a gente. E detalhe fundamental, essa tabela ela é uma tabela pequena. A gente geralmente trabalha com planilhas muito grandes, com muitos dados. Então o PROC-V ajuda muito a localizar esses dados. Então ao invés de você fazer isso aqui um por um, você faz utilizando o PROC-V. Tá? Então o PROC-V, você passa um dado de referência, nesse caso é o A1, aponta a tabela onde ele tem que encontrar esse dado de referência, que no nosso caso aqui é a tabela de funções, e depois você diz qual das colunas desta tabela você quer que apareça aqui em cima. Tá? Então vamos montar a nossa função para a gente entender como é que ela trabalha. Então vamos lá, igual PROC-V e abro parênteses. Eu quero saber o cargo. Para saber o cargo, eu vou apontar o código do meu funcionário. Porque se eu olhar na minha tabela aqui, ó, não tem nome de funcionário, só tem os códigos do funcionário. Então, eu não poderia pegar o Antônio, tem que pegar o código dele. Então, eu pego o código, que vai ser o meu valor de referência, ponto e vírgula. Aí a função me diz aqui, ó, tá, agora você tem que me falar qual a tabela que eu tenho que procurar esse A1. Bom, a tabela está aqui embaixo, a gente seleciona a tabela, ó, eu vou pegar só os valores, ó. Peguei só os valores, tá vendo? E repare que eu peguei ela inteira, ó, de ponta a ponta, ó. A tabela inteira de ponta a ponta, tá? Poderia ter pegado só esses dois aqui inicialmente, porque eu estou falando só do cargo. Mas eu vou fazer esse exercício aqui para a gente poder ver um outro detalhe da função. Ó, tá? Peguei ela de ponta a ponta. Se eu voltar aqui, eu vou ver, ó, que está de A18 a C21. Então, eu estou dizendo que a minha tabela, ela encontra-se de A18 até C21. Aí, ponto e vírgula. Ele vai me perguntar aqui, ó, me diz qual é o número da coluna, ou seja, qual a coluna que você quer. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, nós vamos ver que na tabela funções nós temos uma coluna, que é a coluna do código, duas colunas, que é a coluna do cargo, três colunas, que é a coluna do salário. Então, essa tabela de funções, ela tem três colunas. E onde está o cargo? Na coluna 1
na coluna 2 ou na coluna 3? Bom, o cargo está na coluna 2. Então eu venho aqui, ó, e digo para ele que o índice da coluna é 2. Se eu estivesse procurando pelo salário, aí eu diria que é a coluna 3, que a coluna 3 ela está aqui no finalzinho. Tá? Então a coluna 1 que é o código, a coluna 2 que é o cargo, a coluna 3 que é o salário. Então nesse caso, como eu quero o cargo, ó, coluna 2. Vou fechar o parênteses e ele tem que trazer aqui para mim um assessor. Vamos ver, vou dar um Enter. Ó. Tá? Então aqui a gente já tem a tabela com o cálculo resolvido. Tá? Eu vou abrir aqui a fórmula para a gente dar uma analisada. Deixa eu só dar uma alinhada nesse negócio aqui, que ele está alinhado à esquerda e está estranho. Aliás, alinhado à direita e ele está estranho. Deixa eu alinhar aqui à esquerda. E aí a gente vai examinar melhor. Olha lá. Então nós temos ali o PROC-V. Deixa eu só acertar aqui. Aí. PROC-V A7, A18, C21, ponto e vírgula 2. Vamos identificar cada um dos itens. Bom, eu estou aqui no cargo, eu quero saber qual é o cargo do Antônio das Couves, o que eu faço? Chama a função PROC-V. Procura para mim o valor de A7. Quem é A7? É o código do Antônio aqui, ó. Mas procurar aonde? Procurar na minha tabela de A18 até C21, ou seja, minha tabela está aqui embaixo. Então peço para ele, procura o código do Antônio, o A1, nessa tabela. Quando você encontrar o código do A1 nessa tabela, traga para mim o que está na coluna 2. Ou seja, o que é que está na coluna 2? São os cargos. Tá? E aí ele tem que trazer o assessor. Ok? Pessoal, alguma dúvida em relação a esse cálculo? Não. Não? Tudo bem? Então tá. Então, a ideia não é que a gente faça um por um. A ideia é que você faça o primeiro, dê o resultado, você dá o Enter e segue a vida, né? Então, ó, vou dar um Enter aqui, eu venho aqui, pego na alça e puxo. Ó, pego aqui na alça e vou puxar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha que coisa interessante. Não espere aqui o resultado correto, tá? Vamos ver por quê. Olha lá. Então, o que aconteceu aqui? Vamos dar uma examinada de novo no cálculo. Ó. Eu estou pedindo para ele pegar de A18 até C21, no primeiro cálculo. Perfeito. Que é a minha tabela que está aqui embaixo. Começa no A18 e termina no C21. Só que quando eu vou para baixo, olha o que aconteceu com a área da tabela. Ó. A19, C22. Então, se eu olhar aqui embaixo, ó, A19 e C22. Então, essa tabela, ela desceu, ó. Tá vendo? A área de seleção da tabela, ela desceu. Na verdade, tem que continuar no C18 e continuar terminando no C21. Então, qual é o problema aqui? O problema é que quando eu fiz o primeiro cálculo, eu não travei a área da tabela. Eu tenho que travar a área da tabela para poder fazer os outros cálculos. Se eu olhar aqui embaixo, por exemplo, ó, no caso do porteiro, fica pior ainda, ó, ele vai no C20 e desce até o C23. Então ficou bem ruim. Vamos corrigir isso aqui para a gente deixar o cálculo perfeito. Vou abrir aqui a área do assessor. Vou selecionar aqui, na verdade nem precisa selecionar, você clica no meio aqui de A18, aperta o F4 no teclado, travou. Você clica no meio de C21, aperta o F4 no teclado, travou. Pronto, agora sim. Então agora eu já estou dizendo que a minha tabela começa em A18, está travado lá, e termina em C21, está travado lá também. Então agora ela não vai mais sair do lugar. Vou dar um Enter, vou clicar no resultado que eu obtive, pego na alça aqui no cantinho e puxo. Agora sim, ó. Agora todos os cálculos foram realizados, o resultado bonitinho. Vamos dar uma olhada aqui no escrivão. Ó, continua de A18 até C21, maravilha. No porteiro a mesma coisa, de A18 a C21, ótimo. No assessor a mesma coisa e assim vai, tá? Então aí tá certinho. Acabou o nosso problema. Bom, quero mostrar para vocês, então, agora como é que a gente faz o salário bruto e o bônus
vai seguir mais ou menos a mesma linha, só que eu vou colocar de uma forma um pouco diferente para a gente observar uma outra possibilidade da função PROC-V, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui o do salário bruto. Do salário bruto, nós vamos continuar utilizando a mesma tabela aqui embaixo de funções, pois nessa tabela de funções a gente tem uma última coluna que trata do salário, tá? Para trabalhar com o PROC-V aqui, eu poderia utilizar duas colunas como referência. Por exemplo, eu poderia utilizar o código mesmo, continuar usando o código para chegar no salário, ou eu poderia pegar aqui, ó, pelo cargo, tá vendo? Ó? E também chegaria no salário. É uma possibilidade aqui também, tá? Mas eu vou pegar a tabela inteira e vou fazer da maneira como a gente estava fazendo antes, tá? Como a gente fez antes. Então vamos lá. Salário bruto, eu preciso encontrar o salário bruto. Então igual, PROC-V, abre parênteses. Então vamos lembrar que PROC é para procurar alguma coisa e V é de vertical, ou seja, as tabelas que você vai fazer essa localização são tabelas no formato de colunas, ou seja, no formato vertical, tá? Muito bem, quem vai ser o valor de referência para nós? Bom, eu vou apontar aqui, ó, o código do funcionário. Ponto e vírgula. Então procura para mim o código do funcionário, mas procurar aonde? Qual a tabela, né? Então repare aqui, ó, qual a tabela em que eu vou procurar? Eu vou procurar na tabela que começa aqui no A18, ó, vou clicar nele, cliquei e segurei, e vai até o C21. Então essa aqui é a minha tabela onde eu vou procurar os dados. Muito bem. Feito isso, eu vou aplicar aqui um ponto e vírgula. E agora? Agora ele está me perguntando qual é a coluna que você quer que apareça aqui como resultado do salário bruto. Vamos observar aqui embaixo. A primeira coluna é a do código, a segunda coluna é do salário, do cargo, perdão, a segunda coluna é do cargo, e a terceira coluna é do salário. Então o que eu quero que apareça lá é a terceira coluna, que é a coluna do salário. Então aqui no finalzinho, ó, ponto e vírgula já foi aplicado, vou colocar um 3 e pronto, vou fechar o parênteses aqui. Tá? Vou apertar o Enter primeiro, daqui a pouquinho eu travo, vou apertar o Enter para a gente ver o resultado. Ó, R$ 1.500. Vamos observar para ver se é isso mesmo. A1, o cargo é assessor e o salário é 1.500. A1, o cargo é assessor e o salário é 1.500. Está certinho. Vamos abrir a fórmula e olha só. De A18 até C21 a gente tem que travar, que é a tabela que eu tenho aqui embaixo. Tá? Então eu vou clicar no A18, aperto F4, travou. Vou clicar no C21, aperto F4, travou. Então a gente tem essa área toda travadinha, toda ajustada aí para a gente poder puxar. Apertar o Enter, pronto, clico no resultado, pego na alça e puxo. Pronto, ele já faz todos os cálculos aqui, um ao lado do outro. Eu vou deixar essa fórmula aberta para a gente analisar, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Deixa eu abrir aqui a fórmula. Darcy, alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Rose também? Não, tranquilo. Maravilha. Bom, esse PROC-V que eu estou demonstrando para vocês, ele é um PROC-V que a gente está selecionando a tabela e nós estamos travando. Gente, essa forma é a mais utilizada no mercado de trabalho, tá? Existe uma outra maneira de se fazer o PROC-V em que você não seleciona a tabela dessa maneira. Você coloca um nome na tabela e aqui no momento de fazer o cálculo você chama pelo nome da tabela, tá? Então o bônus eu vou fazer dessa outra maneira para vocês perceberem como é. Porque você pode encontrar o PROC-V dessas duas formas, tá? Eu vou dar um Enter aqui, vou abrir aqui essa coluna um pouco mais, vou deixar essa função aqui aberta para a gente comparar, tá? Vou tirar aqui até o sinal de... não deixar o sinal de igual aqui, colocar uma aposta aqui no começo, pronto, vou deixar ela aqui aberta. Muito bem. Então, vamos calcular o bônus agora. Se a gente observar a tabela do bônus, nós vamos perceber o seguinte, o bônus ele tem uma variação de salário, ó. Então ele tem aqui, quem ganha de 0 até 600 tem 3% de bônus. Quem ganha de 601 até 1000 tem 8% de bônus e assim vai. Tá? Então o que eu vou fazer? Também vou fazer um PROC-V
E a referência para encontrar os valores de bônus não será o código do funcionário, na verdade será o salário do funcionário, porque aqui embaixo a gente tem a tabela ó, variando com salários. Deixa eu ajustar aqui melhor, né? Então ela está variando com salários. Então a nossa referência vai ser o salário, tá? Para fazer esse cálculo do PROC-V, eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente, eu vou dar um nome para essa tabela. Como é que a gente faz? Nós vamos pegar somente os valores aqui, tá? Eu vou clicar aqui nesse traço, na verdade isso aqui, pessoal, é zero. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Ele é zero. É que quando você formata como moeda, ele coloca um tracinho, tá? Ó, vou dar um Enter, pronto. Vou pegar aqui desde zero, cliquei nele, seguro e vou arrastar para a direita até chegar no último valor aqui. Pronto, apeguei todos os dados, tá? Vem aqui do lado esquerdo, bem aqui em cima na parte superior, a gente tem a coluna A, e um pouco acima da coluna A, a gente tem a caixa de nome, ó. Deixa eu deixar minha tela parecida com a de vocês, ó. Um pouquinho acima da coluna A, a gente tem a caixa de nome. Essa caixa de nome é onde você coloca um nome para aquela tabela. Então eu selecionei ela inteirinha, de ponta a ponta. Ó, tá? Venho aqui em cima e coloco um nome para a tabela. Então o nome dessa tabela eu vou chamar de bônus. Você pode acentuar se quiser, não tem problema. O grande problema é não pode ter espaço. Então, por exemplo, se eu fosse escrever tabela de bônus, eu teria que escrever mais ou menos assim, tabela underline de underline bônus. Aí tudo bem, não pode ter espaço aqui no nome da tabela, tá? Então vou chamar só de bônus mesmo. E outra coisa importante, dê o Enter, tem que dar o Enter para gravar o nome. Pronto, tá? Aí o que eu faço aqui para ver se ela realmente recebeu esse nome? Eu clico fora em qualquer lugar, aí eu vou lá em cima na caixinha de nome e clico no nome bônus que eu coloquei. Se ele selecionar a tabela embaixo de bônus é porque está certinho, ó. Vou clicar no bônus, pronto, ó, selecionou, tá vendo? Então o nome está certinho. Se por alguma razão qualquer você errou na hora de escrever o bônus, não pegou todos os dados, pegou só um trechinho assim, sem querer, e aí deu o nome sem querer, para tirar o nome daqui, não adianta você deletar. Não adianta você chegar aqui, apertar o delete e dar um enter. Não sai, tá? Não sai. Olha só, tá aqui ainda, ó. O que você tem que fazer para tirar o nome daqui? Você tem que vir em fórmulas, gerenciador de nomes, e aí você pega o nome da tabela que você criou e exclui. Aí sim esse nome vai sumir, tá? Então é até legal deixar isso aqui gravado para que vocês possam consultar depois, tá? Vou fechar aqui. Muito bem, então agora a nossa tabela bônus tem um nome, o nome dela é bônus. E aí nós vamos ter a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. E vamos fazer o nosso cálculo, tá? Então, olha como vai ficar agora essa construção utilizando o nome da tabela. Igual, PROC-V, abre o parênteses. O valor procurado é o salário que está aqui do lado, ó, é o nosso D de dado 7. Tá? Eu estou com a fórmula aberta aqui só para a gente comparar, mas daqui a pouquinho eu vou colocar o valor normal. D de dado 7. Ponto e vírgula. Onde eu tenho que procurar o salário? Na minha tabela bônus. Então o nome da tabela é bônus. Eu não preciso mais selecionar. O fato de eu escrever o nome da tabela, ó, aqui embaixo ele já marcou ela inteirinha. Ó. Tá? Ponto e vírgula. Qual é a coluna que você quer que apareça aqui no bônus? A gente tem na tabela coluna 1, coluna 2 e coluna 3. O que eu quero é esse percentual, ou seja, é a coluna 3. Eu fecho parênteses, pronto. E aqui é só dar um enter para a gente ver o resultado. No meu caso aqui, ele não vai me dar o resultado porque do lado eu tenho a fórmula aberta, tá? Deixa eu só abrir aqui para a gente poder comparar as fórmulas e depois a gente já deixa ele acertadinho aqui. Olha lá.
Então, olha a comparação. Este lado eu tenho PROC-V, o valor de referência aqui, nesse caso, para encontrar o salário bruto foi o A7, e a tabela, ó, eu não dei nome na tabela do salário bruto. Eu simplesmente selecionei a tabela de funções lá embaixo, travei a tabela, né, e depois coloquei a coluna e puxei. Neste caso do bônus, ó, a tabela a gente nomeou, nós demos um nome para ela, e isso fez a referência na tabela inteira. Então aqui nesse caso do bônus não precisa travar, tá? E uma outra coisa também interessante é que aqui não precisa colocar aspas, não precisa, porque não é um texto que você está adicionando na fórmula aqui nesse exato momento, ele é o nome de uma tabela que a gente já deu, né? Então não tem problema, você já deu um nome para ela, pronto, acabou, tá? E aí continua a coluna 3 normalmente, ok? Deixa eu só acertar aqui esse cálculo para ele mostrar o resultado e a gente já vê quanto que ele vai ganhar de bônus. Ó, tá aqui. Então, 1.500, tá aqui na coluna 3 bonitinho, eu dou um Enter, ele me dá ali 12 centavos. Peraí, 12 centavos de bônus é um negócio um pouco estranho, né? Vamos dar uma olhada melhor para entender por que ele deu 12 centavos. Vamos ver. A gente tem aqui, ó, o salário bruto, 1.500. Se eu olhar na minha tabela, 1.500 está aqui, entre 1.300 e 2.000. É 12%. Opa! Então isso significa que ele está colocando aqui em cima para mim 12%. Mas 12% sobre o quê? Sobre o salário. O PROC-V, vou abrir a fórmula mais uma vez. O PROC-V, ele não faz multiplicação, ele não faz soma, ele não faz nada. Ele só encontra um valor para você. Então, neste caso aqui do bônus, ele encontrou para nós os 12%. Agora, cabe a nós pegar esses 12% que ele vai encontrar aqui e multiplicar pelo salário. Então, venho aqui no final, ó, e multiplico pelo D7. Então, toda essa parte do PROC-V ele localiza o percentual e multiplica pelo salário, e agora sim a gente vai ter o valor final. Ó, R$180. Tá? Vou abrir a fórmula aqui para a gente dar uma analisada. Beleza, tudo bem? Tudo bem. Legal, vou pegar aqui pela alça, ó, e vou puxar. Olha que coisa interessante, não precisa travar nada. Quando você utiliza nome na função, ó, nome na tabela, não precisa travar absolutamente nada. Porque quando você dá um nome, ela já trava a tabela, tá? Então fica um pouquinho mais simples de você fazer o PROC-V, né, que ele fica até menorzinho, tá? Só que não é uma forma muito comum de se utilizar o PROC-V. Por que que não é? Porque quando a gente está trabalhando com planilhas na empresa, geralmente a gente tem muitas tabelas de referência, tem tabela de alíquota, tem tabela de índice, tem tabela de código de produto, tem tabela de código de região, tem tabela de dedução, enfim, tem várias tabelas. E aí, se você começa a dar os nomes para as tabelas, vai chegar uma hora que você não vai lembrar mais o nome daquela determinada tabela. Né? Então, você vai ficar com muitos nomes. E quando você tem poucas tabelas, tudo bem, até dá para entender, mas quando você tem muitas tabelas, fica um pouco mais difícil, tá? Mas são duas possibilidades interessantes. Bom, vamos agora falar um pouquinho do auxílio creche. Então, vamos lá. Aqui, para calcular o auxílio creche, a gente tem um número de filhos. Será que eu tenho alguma tabela auxiliar para calcular o auxílio creche? Bom, vamos dar uma olhada geral aqui e nós vamos notar que aqui embaixo no rodapé tem uma tabela chamada auxílio creche. Então tem uma tabela de apoio, então por isso eu vou utilizar uma função proc. Pode ser o proc-v ou pode ser o proc-h. Como é que eu sei que eu tenho que usar o proc-v ou o proc-h? Então vamos lembrar, quando eu tenho tabelas que tem colunas, ó, eu uso proc-v porque nós estamos falando de dados na vertical. Quando eu tenho dados na horizontal, ou seja, quando eu tenho dados em linha, ó, repare que o cabeçalho ele não fica em cima, né, de cima para baixo.
o cabeçalho ele está aqui do lado, ele está na lateral, tá vendo? Ele está em linha. Então, quando eu tenho dados em linha, aí eu vou trabalhar com ela na horizontal e, portanto, eu utilizo o meu proc-h, tá? Então, na minha função aqui, para trabalhar com auxílio creche, a gente vai usar um proc-h. Eu vou aproveitar e vou dar um nome também para essa tabela para ficar um exercício equilibrado. A gente faz duas com nome e duas sem nome. Então, ó, eu vou pegar desde o primeiro valor aqui no auxílio creche, que é o número 1, que é a quantidade de filhos 1. Vou segurar, cliquei bem em cima dele, ó, vou segurar, estou segurando e vou arrastar até chegar no último valor, que é R$600. Ó. Então, só peguei os valores, tá? Não peguei nenhum título, não peguei o número de filhos e bônus e não peguei essa área verde do auxílio creche. Só aqui, o valor direto, ó, do número 1 até os R$600. Pronto. Essa tabelinha inteirinha selecionada, a gente vai dar um nome para ela. Vou vir aqui em cima e vou chamar de auxílio. Poderia ser qualquer outro nome, tá? Vou chamar de auxílio. Se quiser acentuar também não tem problema, tá bom? Vou dar um Enter. Maravilha, já travou o nome, já fixou o nome. Antes que a gente continue, vamos dar uma olhadinha aqui. Quantas linhas nós temos selecionadas, ó? A linha de número de filhos é uma e a linha com o valor do bônus aqui do auxílio é duas, tá vendo? Então nós temos aqui duas linhas, são duas linhas nessa tabela. Então, vamos voltar aqui em cima para calcular. Auxílio creche. Então igual proc-h, porque vai trabalhar na horizontal, abre parênteses. Número de filhos vai ser o nosso valor de referência para eu descobrir quanto que ele vai receber. Ponto e vírgula. Procure esse número de filhos, que nesse caso é 3, é o nosso F7, procurar aonde? Procurar na tabela chamada auxílio. Pronto. Quando encontrar esse número de filhos na tabela auxílio, ponto e vírgula, traga para mim o que está na linha 2. Lembre-se então que a gente tem duas linhas na tabela, né? Sendo que a linha 2 é a linha onde nós temos os valores. Fecho parênteses e aí aperto Enter. Ó. Tá? Então tá aqui o resultado. Vamos dar uma olhada na fórmula. Legal. Agora vamos comparar esse proc-h com o proc-v aqui do bônus. Olha só. Vamos analisar a construção. Ela é praticamente a mesma função, só vai mudar o nome da função. Olha a construção. proc-v D7, que é o valor de referência, ponto e vírgula bônus, que é a tabela onde ele tem que procurar o dado, ponto e vírgula 3, que é a coluna que tem que voltar com o resultado. No proc-h, F7, que é o valor de referência, tabela auxílio que ele tem que procurar, e trazer o que está na linha 2, tá vendo? É praticamente a mesma construção. Só muda mesmo o nome da função. proc-v e proc-h. Vamos ver agora a última relacionada a proc-v e proc-h, que é o INSS. Eu vou puxar aqui, ó. Maravilha. Muito bom. Agora eu preciso calcular o INSS. Então vamos dar uma olhadinha aqui embaixo para ver se eu tenho alguma tabela de referência, alguma tabela de apoio. Tem aqui, ó, tem a tabela de apoio chamada INSS. Então vamos lá. Pessoal, uma perguntinha para vocês, hein? Vamos ver. Uso proc-v ou uso proc-h? Olha a minha tabela de referência. proc-v. Proc-v, né? Exatamente, proc-v, muito bem. Então, essa tabela aqui é uma tabela vertical, eu vou utilizar a proc-v. Tá? Outra informação importante, que eu acho que vale a pena a gente comentar, o proc-v, ele sempre trabalha da esquerda, do canto superior esquerdo, e ele vai em diagonal até o finalzinho aqui, os 9%. O que eu quero dizer é assim, ele começa aqui do lado esquerdo e ele vai indo para a direita. Depois ele volta aqui na segunda linha na esquerda e vai para a direita. Depois ele volta aqui na terceira linha na esquerda e vai para a direita. O que eu quero dizer com isso é que ele não faz o processo inverso. Por exemplo,
Ah, eu tenho 2%, quero saber qual é o salário que está lá na primeira coluna. Então, de 2% para a esquerda, isso ele não faz. O PROC-V, ele não vai da direita para a esquerda, é sempre o contrário, é sempre da esquerda, ele sempre vai partir da esquerda para a direita, tá? E de cima para baixo, ok? Então isso é uma coisa importante para nós, para você poder construir o seu PROC-V com mais tranquilidade. Esse PROC-V aqui eu não vou colocar nome na tabela, eu vou fazer sem nome para a gente ver mais uma vez como é a construção do PROC-V sem o nome. INSS, a gente vai utilizar o valor de referência que vai ser o salário, então igual, PROC-V, abro parênteses, eu vou apontar para o salário, que vai ser o meu valor de referência, para eu poder encontrar o quanto que tem que descontar de INSS. Então vamos lá no salário bruto, ó, dá um clique nele aqui, vamos ver a nossa função PROC-V como está. Então, PROC-V D7, procura o valor de D7, ponto e vírgula, mas procurar aonde? Qual tabela? Opa, minha tabela do INSS. Eu não dei nome para ela, essa aqui eu vou fazer sem nome, então eu vou até lá, minha tabela de INSS, eu clico aqui nesse espaço onde eu tenho o meu zero e vou arrastar até os 9% aqui embaixo. Então vamos lembrar que eu tenho coluna 1, coluna 2 e coluna 3, onde tem os percentuais. Tá? O que me interessa para ser exibido aqui é a coluna 3. Então, ponto e vírgula, o resultado que eu quero que apareça é o que está na coluna 3 e fecho parênteses. Tá? Se eu apertar o Enter aqui, o que vai acontecer? A minha tabela de INSS, ó, ela tem percentuais. O que vai acontecer é que ele vai levar esse percentual lá para a minha tela, lá para a minha área da tabela. Esse percentual eu tenho que multiplicar pelo salário, ó, vezes no finalzinho, D7. Tá? Vou apertar o Enter aqui, pronto. Então, o meu desconto de INSS para esse funcionário é de R$120. Vamos abrir aqui a fórmula para a gente poder travar, né? Porque como eu não dei nome para ela, eu preciso travar e puxar para ela não sair do lugar. Então cliquei ali no meio do C24, vou apertar aqui no meu teclado do F4, cliquei aqui no E28, vou apertar o F4 aqui também no meu teclado. Pronto. Ó, travado, vamos dar um Enter, maravilha. Vou clicar aqui no INSS, vou pegar pela alça e puxar. Pronto. Você rapaz mostra a forma de novo? Meu não foi. Claro, não tem problema. Aqui. Um pouquinho mais aí. Maravilha. Bom, e agora a gente vai para o Vale Transporte. No Vale Transporte... Edilson, Oi? nas tabelas anteriores, auxílio e bônus, se você quisesse fazer igual você fez aqui no INSS, também daria certo, né? Daria. Só quis demonstrar de uma forma diferente, porque a gente pode também trabalhar de outra maneira, né? Certo. Maravilha. Você gostaria de ver alguma daquelas lá ou não? Tá tudo... Não, tá tudo tranquilo. Bem. Tá bom. Então vamos lá, vamos ver agora o Vale Transporte. Bom, para o Vale Transporte, será que tem alguma tabela auxiliar? Vamos dar uma olhadinha. Se tiver alguma tabela auxiliar, a gente usa um PROC-V. Vamos ver. A gente tem de funções, tem de bônus, tem de INSS, tem de creche. Bom, pelo visto parece que não. Então, eu não vou usar um PROC-V. Vamos ver se eu vou ter que criar alguma tabela. Vamos ver aqui. Vale Transporte, parei o ponteiro do mouse, ele diz, use a função C. Opa, então eu não vou usar PROC-V, eu vou usar a função C nessa tabela, né? Então vamos lá. Se o desconto de 6% do salário for maior que 40, desconte apenas 40, caso contrário, desconte 6%. A gente já tinha feito um cálculo parecido com esse umas planilhas passadas aí, eu não lembro bem qual foi, mas para trás a gente tinha feito um cálculo parecido. Vamos fazer esse cálculo aqui. Então, eu vou deixar esse comentário aberto. Ó. Parei o ponteiro do mouse aqui, botão direito, mostrar, ocultar.
Ótimo, vou dar uma puxadinha aqui nele. Pronto. Então vamos lá, diz assim, se o desconto de 6% do salário for maior do que 40%. Então, temos aqui um primeiro trecho, um primeiro pedaço da função, tá? A primeira parte onde a gente vai fazer o teste. A segunda parte, desconte apenas 40%, tá? Então, se realmente for maior do que 40%, a gente vai descontar só 40%. E a terceira parte, caso contrário, desconte 6%. Então, vamos fazer a construção. Igual se, abre parênteses, salário, como ele diz ali, né? 6% sobre o salário de dado 7 for maior que 40, ponto e vírgula. Se for maior que 40, desconte apenas 40. Caso contrário, ponto e vírgula, desconte 6%. 6% sobre quem? Bom, sobre o salário, né? Então, D7 aqui mais uma vez. É isso aí. Muito bom. Então, vamos apertar o Enter aqui e ver o resultado. Pronto. Olha só, não precisa travar nada, porque não é nenhuma referência a nenhuma tabela. O 6% está escrito diretamente aqui, não está em nenhuma célula. Se tivesse 6% em alguma célula, eu teria que travar, mas como ele foi escrito diretamente, não precisa. E aí a gente simplesmente pega na alça e puxa, tá? Então, maravilha. É isso aí. Vou esconder esse comentário. Botão direito em cima do Vale Transporte aqui no texto, né? Botão direito, ocultar aqui, ó, mostrar, ocultar, para esconder o comentário. Pronto. Tá? Maravilha. Bom, agora falta o salário líquido. Vamos lá. Como é que a gente faz o salário líquido? Nós podemos fazer assim, você soma todos os proveitos, ou seja, você soma tudo aquilo que você recebe e você subtrai tudo aquilo que vai ser descontado, né? Então dá para ir fazendo mais e mais, menos e menos, mais e mais, menos e menos. Existe uma outra forma também que eu acho bem interessante, que é assim, a gente soma todos os proveitos e soma todos os descontos, faz as duas coisas separadinhas. Então você soma tudo que você ganha e soma tudo que você, tudo que vai ser de desconto. Depois subtrai os dois, subtrai um do outro. E quando a gente pega um holerite, geralmente é assim, né? A gente tem o salário bruto com todos os proveitos somados e a gente tem um total de descontos. Depois é feito um cálculo ali entre um e outro, ali uma subtração de um para o outro, e a gente vai ter então o salário líquido, tá? Eu vou fazer algo nesse sentido, nesse cálculo, para a gente ver como ficaria. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, o salário bruto. Eu tenho também o bônus. E eu tenho o auxílio creche. Então eu vou somar esses três, salário, bônus e auxílio creche. Depois eu vou subtrair, ou seja, menos a soma de INSS, que é um desconto, e Vale Transporte, que também é um desconto. Então eu vou fazer um total do lado de lá e um total do lado de cá, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. Igual, vou abrir o parênteses e vou pegar o salário, que é o D7, mais o bônus E7 mais auxílio creche G7. Olha ali como é que ficou. Vou fechar o parênteses aqui. Esse pedacinho é o meu total de proveitos, ou seja, é o que eu recebo, é o bruto. O que eu faço agora depois que eu fechei o parênteses? Menos, vou abrir o parênteses mais uma vez e agora eu vou somar INSS com Vale Transporte. Tá? Então eu tenho um total de proveitos, que está aqui, o total de recebimentos, que está desse lado,
e um total de desconto que está aqui do outro lado. Entre eles eu tenho o menos. Então eu vou tirar esse total de descontos do meu salário bruto. Vamos ver aqui como é que vai ficar, né? Do montante que eu tenho para receber. Vou dar um Enter. Olha lá, 1.777, tá? Vou mostrar aqui a fórmula de novo para a gente dar uma analisada. Gente, aqui é I7, tá? Parece 17, mas é I7. Deixa eu deixar minúsculo para a gente enxergar isso aqui melhor, que eles confundem. Olha ali, ó, I7. Maravilha, gente. Vou dar um Enter aqui. Vou pegar pela alça e vou puxar. Pronto. Maravilha. Tá? Os resultados. Muito bom. Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Oi? Você pode voltar na... É que assim, você pode voltar na fórmula para mim, por favor? Claro, sem problemas. Deixa eu abrir aqui. Quando uma coisinha dá errado, aí eu fico parada nessa coisa e não sigo o resto. Não tem problema, fique tranquila. Deixa eu só acertar aqui no finalzinho, porque é I7, parece 17, né? Mas é I7. Deixa eu deixar em minúsculo assim. Aí. Esse não tem que travar nada, né? Não, não precisa. Que a gente vai fazer um abaixo do outro, né? Para cada funcionário. Não é necessário. Uhum. Fiquei com uma dúvida, né, no bônus, como que dá para travar a palavra se está escrito bônus e não os... A célula, né? Na verdade, ali você não trava. Porque como você escreve o nome da tabela, ela já é travada automaticamente. Não, mas quando eu puxo para baixo, aparece o mesmo número, 180, todos 180? Ah, então tem alguma coisa estranha. Espera aí que eu vou voltar lá, tá? Não dá para travar nada aqui então, né? Só isso. Aqui no bônus, né? Uhum. Ó, não trava o D7, tá? Deixa o D7 livre. Certo. Não trava nada? Não, aqui não. O meu tá assim. Tá assim? E o salário do lado tá dessa forma? Tá. Tá? E aqui no bônus, o bônus tá dando quanto para todos? Sim. É que eu tava tentando travar, na verdade. Ah! Descendo todos. Não aparece resultado nenhum, na verdade. Apareceu agora. Pronto. Tá certinho? Uhum. Então tá bom. Sim. Pessoal, alguma dúvida em relação ao PROC-V, PROC-H? Vocês querem comentar alguma coisa? Fique à vontade. Tá, já que é para perguntar. Sim, claro, aproveita. Fala para mim de novo a fórmula do auxílio creche. Sim. Aqui, vou abrir aqui a fórmula. Você chegou a dar um nome de auxílio para a tabela? PROC-V, a PROC-H. Isso. Auxílio. 2, prontos. Ok, perfeito. Ali. Tudo bem? Muito bom. Fica à vontade, Rose. Quer perguntar mais alguma coisa? Pode aproveitar, não tem problema. Acho que era só essas coisas. É? Deixa eu clicar.
Uhum. Vale transporte. Você deixou a fórmula do vale transporte também por ali? Deixa. Por Vou favor. dar uma olhadinha nela aqui, ó. Ah, tá. Let's see. Yes. Let's see. This is something. This is... Prontinho, obrigada. Maravilha. Darcy, alguma dúvida? Você gostaria de perguntar alguma coisa? Não, tá tranquilo, viu? Tá, né? Então tá bom. Pelo que você vai mandar, eu vou dar mais uma recordada, já acho que não tem dúvida. Se tiver, eu te dou um toque. Legal. Pessoal, isso também é muito importante, ainda bem que o Darcy comentou. Eu vou colocar no YouTube para vocês a gravação, né, do nosso vídeo, e vou colocar a planilha em 2 formatos lá. Ela vazia, sem nenhum preenchimento, tá? E ela respondida. O que eu acho interessante? Vocês pegarem ela vazia e pegar o vídeo e tentar ir refazendo ela, para ir treinando um pouquinho, tá? E é bacana porque quanto mais a gente treinar, mais afiado nós vamos ficar com as funções. Tá legal? Certo. Maravilha. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui, vou parar a gravação e aí já vou disponibilizar para vocês no YouTube, tá? Às vezes demora um pouquinho para eu colocar lá no YouTube, que eu tenho que esperar o processamento do vídeo. Então o vídeo às vezes demora um pouquinho para processar. Tá bom. Tá bom? Pode ser. Tá ótimo. Gente, muito obrigado por hoje. Um bom dia para vocês. Aproveite a semana. Até quinta. Obrigada por você. Mais um dia de aula. Obrigada. Obrigado. Obrigado aí, até quinta para vocês também. Obrigado. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Até Mayra quinta. estava por aqui?